Lian se curvou sobre a água, sem estar conseguindo progredir e começando a ficar frustrado. De repente, uma enorme coluna de água ergueu-se no ar e girou sobre as cabeças dos alunos, que a observavam atônitos. Lian tinha conseguido dominar a magia da água em apenas sua terceira tentativa. Garcia exclamou que Lian definitivamente tinha afinidade com o elemento água. Ela se virou para os alunos dizendo que o rapaz já estava usando magia elemental, o que fez com que não conseguissem conter sua admiração. Embora alguns claramente não estivessem de bom humor, pois enquanto um teve sorte, outros nunca haviam conseguido chegar perto do sucesso. Garcia os encorajou a não se desanimarem, explicando que todos encontrarão seu elemento e que está tudo bem se não estiverem se saindo bem agora. Ela explicou que os alunos que cresceram em uma forja têm predisposição ao fogo. Os que cresceram perto do mar ou rio têm predisposição à água. Os que cresceram em áreas ventosas se dão bem com o vento. Quanto mais próximo uma pessoa estiver do elemento, mais rapidamente ela se adapta a ele e tem uma predisposição para isso. Lian se perguntou se lembrava de alguma conexão com a água, exceto uma vez em que seu professor o afogou em trabalhos durante o ensino médio. De repente, ele sentiu um olhar penetrante em suas costas. Virou-se e viu a princesa atrás dele. Ela não estava olhando para ele, mas desviou o olhar. Mesmo assim, o rapaz tinha certeza de que ela o estava observando naquele momento, e a água com a qual Lian estava trabalhando caiu em sua cabeça. Garcia riu, dizendo que o feitiço era facilmente dissipado pela perda de concentração e que ele deveria ser mais cuidadoso na próxima vez. Professora Garcia é a luz desta escola, pensou Lian. Aos seus olhos, ela era alguém extraordinário e necessário para os alunos, assim como a luz e o sal são para o mundo. Ele perguntou quanto tempo ele deveria manter seu uniforme, ao que ela ponderou. Normalmente, a forma é mantida até que toda a mana se esgote, mas com Lian, isso era improvável de acontecer. Então, ela deu a tarefa de segurá-la até o final da aula, deixando-o confuso, pois o que é isso? Uma punição? Ele não esperava por isso, mas a professora Garcia já tinha saído para ajudar outros alunos que precisavam de conselhos e ajuda. No entanto, após um segundo, Lian lembrou que a professora Garcia trabalha nesta academia maluca onde todos são um pouco excêntricos, e ela é a professora aqui. Garcia olhou para Lian, que claramente não estava feliz. Ela entendeu que manter um feitiço por muito tempo é muito difícil psicologicamente. Por outro lado, essa tarefa era necessária para ele. Ele conseguiu reproduzir o feitiço apenas na terceira tentativa, o que poderia significar que ele não apenas tinha uma predisposição, mas um verdadeiro talento. Além disso, Garcia percebeu que seu poder era comparável ao de bilhões dos maiores magos, então era necessário polir essa pedra bruta. Ela tinha certeza de que o garoto estaria à altura da tarefa. Lian tinha certeza de que todos os professores estavam, afinal, eles estavam ficando cada vez mais alucinados a cada dia. A aula chegou ao fim e os alunos agradeceram apressadamente pela palestra e se despediram da professora Garcia. No dia seguinte, com o sol brilhando intensamente, Lian já estava ao lado da cama de Ergon. Ele perguntou a ele, em tom indignado, se achava que Garcia tinha ido longe demais, ao que Ergon apenas ouviu atentamente o garoto, com a sobrancelha arqueada. Lian continuou a ressentir o fato de que Sua Majestade, a princesa, fosse tão bem sucedida quanto ele na criação de fogo, e Jonah ficou incrivelmente satisfeito ao descobrir a predisposição dela ao poder do vento. Verdade seja dita, Gainando havia queimado sua varinha durante a aula, mas ainda assim, e ele era o único sentado lá, olhando fixamente para a água em seu prato durante toda a aula. Ergon objetou em um tom calmo. Isso não significa que a professora Garcia gosta dele e talvez tenha lhe dado essa tarefa especificamente. Lian sorriu irônico e perguntou o que ele estava fazendo no jardim de vegetais em uma tão esperada sexta-feira. Ergon sorriu, dizendo que o jovem estava reclamando demais, especialmente considerando que ele se ofereceu para fazer isso ele mesmo. Anteriormente, Ergon estava apenas trabalhando no jardim quando Lian se aproximou dele, arregaçando as mangas e dizendo que gostaria de ajudar com os vegetais na cabana. Em troca, ele pediu algo para comer. Antes que Ergon tivesse tempo de responder, Lian já estava segurando algumas sacolas cheias de comida, um bônus por sua iniciativa. Ergon instruiu a rapidamente jogar as sacolas no chão, aparentemente não gostando da insolência do garoto, e decidiu que não o deixaria fora de sua vista por um segundo. O velho sentou-se em sua cadeira com um pouco de chá em sua xícara,
pensando que Lian não era como os outros alunos. Ele despejou água fervente em sua xícara e lançou um olhar ao garoto, sem entender como alguém como ele poderia vir da família Verdanza. Ergun deu um gole no chá e perguntou ao aluno o que estava errado com ele. Talvez algum tipo de briga com os alunos da Torre do Tigre Branco. Lian sorriu e olhou para Ergun, admitindo que o relacionamento entre eles e os alunos da Torre do Tigre Branco não era bom, ao que Ergun respondeu friamente que significava a mesma velha história de sempre. O rapaz suspirou. Parecia ser assim mesmo, embora, para ser honesto, ele entendesse que eles não se gostavam particularmente. Ele pensou que brigas na academia eram exageradas. Todos estavam ocupados estudando magia. Afinal, Ergun riu e disse a Lia que pelo menos ele estava pensando com a cabeça e o aconselhou a simplesmente ignorá-los. Se eles quisessem brigar, era melhor praticarem magia. Houve um segundo de silêncio entre eles. E então Lian perguntou com insolência se deveriam ignorar quando já tinham brigado antes. Ergun não esperava ouvir isso do rapaz. Lian ficou envergonhado, sentiu que Ergun o estava olhando, e apressadamente afirmou que não queria essa briga. O velho se acalmou um pouco, tomando seu chá tranquilamente, e se perguntou que tipo de brigas aconteciam na primeira semana de aula. Normalmente, isso não acontecia tão rapidamente. E o que poderia ter acontecido? Para o qual Lian não tirou os olhos dos vegetais que estava arrancando do solo. Ele disse que havia se matriculado em esgrima, e os alunos da Torre do Tigre Branco reagiram violentamente. Ergun quase engasgou com o chá e não podia acreditar no que estava ouvindo. O garoto perguntou se estava tudo bem, ao que o velho exclamou que Lia havia invadido o território do Tigre Branco, e eles eram bestas territoriais que protegiam seu território de intrusos. Lian sacudiu a sujeira das mãos e decidiu desafiar as palavras de Ergun, argumentando que eles tinham permissão para participar de qualquer disciplina eletiva. Ergun disse a ele que estava bem. Não sabia como os alunos da Torre do Tigre Branco faziam magia, mas eles eram muito bons em combate. Lian concordou que era difícil enfrentar 3 sozinho. Ergun olhou para o rapaz e se levantou abruptamente de sua cadeira. Ele já tinha ouvido o suficiente por hoje, e já estava com fome, querendo cozinhar algo para os dois. Ele deveria ser educado com Lian, caso um dia ele venha lhe pedir um favor ou até mesmo sua ajuda, quando se tornar o melhor espadachim do Império e de relembrar de todas as injustiças do passado. Depois de um tempo, eles sentaram-se à mesma mesa no jardim e comeram a comida que Ergun havia preparado. O professor estava pegando água para lavar a louça, enquanto Lian estava limpando a mesa. Ele notou o tamanho da casa em que Ergun vivia e se perguntou como ele havia administrado isso antes e se ninguém havia o ajudado com isso. O professor respondeu irritado que havia tido ajuda, mas todos aqueles ajudantes eram preguiçosos e sem talento, embora ele não exigisse mais do que conhecimento básico deles. Lian ficou perplexo, pois a lista básica de afazeres na casa de Ergun incluía tirar poeira de toda a cabana, preparar ingredientes e limpar o pote, pegar as camas e verificar os peixes nas redes. Era bastante coisa para o básico, mas o rapaz não demonstrou surpresa e concordou com o professor. Ele pensou que, após terminar seus estudos, essas tarefas seriam vistas como coisas comuns, mas isso dificilmente era o que ele tinha em mente. Se inclinando sobre o solo, Lia viu que ainda havia espaço livre nas camas de cultivo. Ele chamou a atenção do professor para isso e perguntou se algo poderia ser plantado ali. Ergun claramente ficou contente com a iniciativa e perguntou o que iria cultivar lá. Lian se perguntou se ele provavelmente plantaria repolho ou alho poró, ao que o professor não se opôs, apenas perguntou se o rapaz iria vender esses vegetais. Lian percebeu que o professor havia entendido e que não havia mais motivo para esconder isso. Ergun suspirou pesadamente e disse em tom alto que Lian não era o primeiro a querer fazer isso. No entanto, ele deixou o rapaz fazer o que quisesse, e isso era estranho. Comer vegetais crus não parecia a mesma coisa que comer. Lian começou a pensar sobre o que poderia fazer com eles. Ele perguntou ao professor se ele conhecia algum prato com repolho e cebola, ao que Ergun se perguntou se havia um prato chamado shichigai, um guisado coreano que inclui exatamente os ingredientes que Lian já tinha. Ergun começou a explicar ao rapaz que há diferentes culturas culinárias em todo o Império. As possessões da família de Lia estão no oeste, onde os pratos são servidos no estilo apropriado, com pão e queijo. Já no leste, eles cozinham arroz, macarrão, gochujang e tunjang, pratos que se assemelham à culinária coreana. Lian ouviu atentamente o professor e encontrou o momento certo para perguntar se ele gostava de shibji. O professor apenas suspirou profundamente, ficando claro que algo havia mudado em sua expressão. Porém,
ele tendia a não cozinhá-lo, pois o prato lhe trazia associações desagradáveis. Shiggy é um prato oriental, e Ergon não gosta dos anões orientais. Com cautela, Lian perguntou ao professor o que havia acontecido entre ele e os anões. Ergon começou a lavar a louça e contou que seus parentes viviam naquelas partes e o intimidavam bastante quando se encontravam. Ele se lembrava deles o provocando por não vender suas poções, repreendendo-o por não visitá-los. Lian não esperava ouvir tais revelações. Para quebrar o silêncio constrangedor, ele mencionou que sabia que os orientais podiam ser muito rígidos, mas, a julgar pelas histórias do professor, ele não sabia até que ponto. Então, começou a guardar a louça limpa. Ergon olhou para o garoto e mudou de assunto, perguntando o que Lian planejava fazer no fim de semana. Ele perguntou com cautela se ele queria ir trabalhar neste fim de semana. Ergon disse que não era um tirano, mas sabia que o rapaz não tinha aulas, então sugeriu que ele imaginasse o que aconteceria com os alunos famintos em alguns dias. Pessoas com fome são capazes de todo tipo de coisa, mas todas elas estarão procurando uma maneira de sobreviver. Por exemplo, alguns irão ao pomar para colher frutas, mas os tigres brancos certamente irão caçar. E os dragões azuis pensam demais. Embora sejam muito talentosos, eles também podem conseguir comida. Lia hesitou. Ele já havia percebido que este ano seria diferente do ano anterior, mas e a Torre da Fênix? A expressão de Ergon mudou. Isso não é absolutamente um problema para os alunos da Torre da Fênix. Afinal, eles passam fome o tempo todo. Eles são sacerdotes e praticam isso. Eles apenas orarão quando não houver comida. Lian ficou surpreso com tal devoção à fé, mas dificilmente gostaria de viver assim. Ele colocou sua roupa e disse a Ergon com uma voz animada que ele e seus amigos iriam caçar juntos. Portanto, se algum dos tigres brancos quisesse lutar novamente, ele os enfrentaria em grupo. Ergon estava varrendo o quintal e pensou que era improvável que Lian conseguisse evitá-los, mas também improvável que se cruzassem o tempo todo. A única outra opção para ele seria escapar. O campus da Academia Mágica estava protegido por altos muros encantados, mas, mesmo assim, todo ano alguém tentava escapar. Não é de se admirar, pois atrás desses muros se podia encontrar muitas coisas interessantes, como roupas novas ou comida normal, além de muitas coisas necessárias para uma existência normal. As razões para escapar eram muitas. Neste ponto, Ergon percebeu que Lian estava pensando em algo novamente e pediu-lhe para deixar de lado os pensamentos negativos. Os tigres sempre queriam escapar daqui, assim como os das famílias simples. Isso despertou ainda mais o interesse de Lian, pois ele se perguntou se alguém já havia conseguido fazer isso. O professor o ignorou e disse que não o proibiria, deixando-o fazer o que quisesse. Lian se apressou em assegurar ao professor que nunca faria algo assim, mas seus olhos e tom de voz diziam o contrário. Isso só deixou o professor irritado e ele exigiu que Lian repetisse a mesma coisa, mas com um rosto sério. A sala estava escura, com apenas uma vela que iluminava as 3 figuras envoltas em cordas, paradas em frente a Choi. Eles disseram a ele para se concentrar e coordenar com ele se quisesse voltar inteiro. Choi olhou para o joelho e, com uma voz perfeitamente calma, pediu-lhe para não exagerar, pois ele podia ver Lian como se fosse. Hernando ficou chocado. Ele não sabia que Choi conhecia Lian. Eles devem tê-lo intimidado, ao que o orc respondeu que era muito difícil para ele ter medo de alguém que parecia muito com um esquilo. Isso deixou Ganondo muito bravo, mas seus amigos o acalmaram rapidamente. Lian afastou as cortinas da janela e a luz brilhante do sol iluminou todos na sala. Jona pensou em tudo por um longo tempo e não entendeu por que ir tão longe. Lian a compreendeu e temeu que os tigres brancos interpretassem a amizade de Chovy de forma errada, já que Drugu já era um pária. O orc ficou surpreso com tamanha preocupação. Ele não esperava, e agradeceu aos rapazes. Lian se aproximou dele e colocou a mão em seu ombro, assegurando-lhe que tudo estava bem. Ele sorriu e disse que faria qualquer coisa para tornar Choi seu informante no futuro. No início, Choi não entendeu, mas depois ele perguntou por que tinha esse título vergonhoso e se poderia pensar em algo menos humilhante. Lian havia dito anteriormente que, se sentisse problemas ou qualquer plano de Muradi, ele certamente o reportaria a Lian. Ainando objetou que a palavra era mais apropriada, mas quando viu a reação de Choi, rapidamente pediu desculpas por estar tão errado. Mas então, Lian também concordou que o apelido não era apropriado de forma alguma, porque se tratava de um ato nobre, não de alguma ação suja de traição. Portanto, Choi seria um informante legítimo e muitas vezes se depararia com injustiças. O orc gostou desse apelido,
soava mais legal do que o anterior. Liam estava ansioso pelas primeiras conquistas de seu trabalho juntos e apertou a mão de Choi de maneira profissional. Ele disse que agora deveriam falar sobre o assunto principal. Neste ponto, seus amigos ouviram atentamente quando ele anunciou com orgulho que planejava escapar da academia. Naquele momento, todos na sala não podiam acreditar no que ouviam, alguns até pensaram que o rapaz estava brincando. Mas ele já esperava essa reação de seus amigos. Por sua parte, Choi casualmente disse que não podia acreditar que Liam também estava pensando em escapar, o que fez o rapaz congelar. Ele sabia que havia estudantes na Torre do Tigre Branco que quase nunca passaram fome antes de entrarem na academia. Então, para eles, a fome era ainda pior e mais angustiante. Neste ponto, na Torre do Tigre Branco, os estudantes famintos começaram a se revoltar. A fome havia tomado conta deles e eles se perguntavam por que eram piores que os dragões azuis em conseguir comida. Eles decidiram ir caçar juntos. Queriam mostrar a esses recém-chegados que só sabiam se exibir com magia. Esse sentimento rapidamente se espalhou para outros estudantes que também queriam comer e vingar sua humilhação. De repente, Gisele e sua equipe entraram na sala. A Gisele entrou no salão e aconselhou os alunos a pensarem novamente na caçada, pois ela duvidava muito que seria fácil. Afinal, a fera que Vardan havia capturado foi solta pelo professor. Mas para encontrar algo assim, eles teriam que entrar profundamente na floresta. E quem concorda com algo assim? Eles não conhecem a área de jeito nenhum. E os alunos se perguntavam se poderia haver outras maneiras de conseguir comida. Gisele sorriu. Havia uma maneira de escapar da academia. Ela prometeu fazer com que eles esquecessem a carne de alguns animais da floresta.